Lucas, capítulo 5. A pesca maravilhosa, ou milagrosa. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos outros companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou deles, e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Amados, todos nós conhecemos essa passagem da pesca milagrosa. Lucas, ele narra essa história. E em primeiro ele descreve vários lugares. Em segundo ele fala sobre a pregação de Jesus, que relembra a pesca milagrosa. E também o chamado de Simão. Simão, que era natural de Betsaida, uma região pesqueira, que ficava perto de uma ilha de Cafarnaum. Ele que trabalhava com seu irmão André e com outros companheiros, que segundo os relatos, provavelmente era uma espécie de cooperativa, onde Simão, ele mesmo era o chefe. E também, segundo os relatos, a sua educação era limitada. Falava aramaico, com um forte sotaque, também um pouco de grego, provavelmente por causa da sua profissão, porque tinha contato constantemente com os gentios. E aqui nós vemos Lucas. Ele fala de uma multidão que acompanhava Jesus. Alguns, por causa dos milagres. Outros, para ouvir a palavra de Deus. E Jesus chega naquele lugar e, sendo oprimido pelaquela multidão, ele vê aquele barco. E eu que estou falando, viu, amado? Não está na Bíblia, não. E Jesus, ele fala: vou juntar a história dessa multidão com a desses pescadores. Mas para isso eu preciso criar algo. E ele cria ali um púlpito,
alternativo. Entra naquele barco e pede para que Simão leve para dentro da água. Porque aquela multidão que acompanhava Jesus, por causa dos milagres, como eu já falei, cada dia que se passava, crescia mais e mais. E Jesus começa a ensinar aquela multidão dentro daquele barco. E falando, amados, sobre este pano de fundo, vamos ver o título dessa mensagem. Pare de viver em águas rasas. Pare de viver em águas rasas. Por que águas rasas? Amado, é muito fácil você ficar na beira da praia. Na beira da praia, você não corre o risco de ter responsabilidade. Na beira da praia, quando alguém, aliás, fala algo que não te agrada, é muito fácil você estar com o pezinho na água. Ah, não gostei do que falou, estou saindo. Como diz aí fora, estou caindo fora. Águas rasas. Mas acontece que no normal, essa história que Lucas narra, era para terminar assim. Uma noite frustrada, muito cansativa. Passaram a noite inteira pescando. Não pegaram nada. Quando chega na beira da praia, lá vem alguém do outro lado. Jesus. E a multidão que o acompanhava. E eles começam. Aqui é viajando no texto, viu, amado? E eles começam, empurra Jesus de um lado, empurra Jesus do outro. E Jesus fala, não, eu tenho que tomar uma decisão e sair do meio desse povo. Se é palavra que eles querem ouvir, pois é palavra que eles vão ouvir. E ele entra naquele barco e começa a ensinar aquele povo. Amados, mas acontece que Simão ou Pedro, na hora que Jesus fala para ele, olha, eu vou precisar do teu barco. Mas só que tem uma coisa, eu não vou ficar aqui na beirada não, na beirinha da praia não, viu? Me leva mais para dentro. Jesus estava dizendo o que para Simão? Me leva para um lugar acessível para que as pessoas possam me ver. Para que a minha voz chegue até a eles. De maneira que eles possam entender e compreender aquilo que eu estou ensinando. Amado, e o Espírito Santo do Senhor, Ele nos convida para entrar em águas profundas. Porque os milagres que o Senhor tinha para entregar para Simão não estava em águas rasas, estava lá no profundo. E o Espírito Santo do Senhor nos convida para ter compromisso com o Senhor, para entrar em águas fundas, para que tenha compromisso na presença do Senhor, para fazer aquilo que Ele determina. Porque os milagres que o Senhor tem no profundo, não vai ser na beirada da praia que você vai receber. É aquilo que eu falei, amado. O Senhor, Ele faz além daquilo que eu peço e além daquilo que eu imagino. Mas para isso, precisamos ir no profundo. No profundo é o quê? É orar, é perseverar na presença do Senhor, é não vacilar em meio à divergência, não entrar em desespero como a irmã Severina entrou. É confiar plenamente nesse Deus, que é no profundo, na intimidade, que Ele faz a diferença na tua vida. E o interessante, amado, é que Simão, ele tinha tudo para falar, mas Jesus, eu estou cansado. Eu passei a noite inteira pescando, eu e meus amigos, não pegamos nada.
E agora o Senhor ainda quer que eu te leve lá para o meio, lá para o fundo. Ah, Jesus, eu estou cansado. Ele não foi falando nada disso. Irmã Severina, eu imagino que ele deve ter falado assim: vamos, Jesus, vamos. Eu te levo, Jesus, sem reclamar, porque tu és o mestre. Tu és o mestre. Amado, ele não sabia que também ia ter milagre para ele. Mas nem por isso ele se fez da presença de Jesus para pedir para ele, como eu e você, como nós fazemos muitas vezes, só sabemos pedir e não agradecer. Olha, Jesus, eu vou emprestar o meu barco, viu? Mas divulga aí a minha empresa de pesca, porque eu passei a noite todinha pescando com meus amigos, não peguei foi nada, divulga aí. Amado, ele não fez nada disso. Ele também não fez uma coisa que eu e você muitas vezes fala: viu? O barco é o meu, ó. Ele subiu no meu barco, amado. Tinha milhões de barco naquele lugar. Mas Simão, ele não bateu no peito e ficou falando para os amigos dele: viu? Subiu, foi no meu barco. Foi no meu que ele subiu. Não, amado. Ele simplesmente foi calado, levou Jesus até o lugar acessível para que aquela multidão recebesse o que eles estavam ali para ouvir. Porque Simão sabia que o barco dele vazio, parado de frente para a multidão, e talvez ele do lado, não ia fazer diferença nenhuma. Na verdade, a diferença fazia da voz que estava ecoando de lá de dentro do barco, do homem que estava dentro do barco. O barco sozinho e Simão não fazia diferença nenhuma. Como eu falei, tinha vários barcos naquele lugar. É claro que o texto fala que ele viu 2. Mas como era um lugar pesqueiro, com certeza tinha vários barcos. E quantas vezes acontece algo nas nossas vidas e nós nos engrandecemos, viu? Foi para mim. Você viu? Veio falar comigo. Foi eu que orei. Você viu o milagre que aconteceu na vida do irmão fulano? Foi eu que orei. Amados, eu não posso fazer nada se não for o Senhor na minha vida. Eu mesmo não faço nada. Eu não curo ninguém. Quem cura é o Senhor. Eu sou apenas instrumento nas mãos do Senhor. E se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele também não faz. Mas quando Ele quer, Ele determina e eu obedeço. Ele manda e eu me submeto à vontade dele. É assim que funciona. Mas como é que você prega que esse Deus é desta maneira, que quando Ele fala você tem que obedecer, quando Ele manda você tem que submeter? Como é que prega e fala? Sendo que hoje em dia, amado, nós vivemos uma geração de crentes mimados. Aí o pastor falou isso, eu não gostei, vou sair da igreja. Aí vai ter o congresso das irmãs, eu não gostei da cor da roupa, eu vou sair da igreja. Aí o culto rosa, aí eu não gostei do chá, porque a irmã Severina disse que ia usar. Vou sair da igreja. Crentes mimados, que esquece que serve a um Deus verdadeiro. E que quando Ele manda, você tem que obedecer. Quando Ele fala, eu tenho que me submeter à vontade dEle. Porque Ele que é o mestre. Simão não reclamou. Ele tinha tudo para reclamar. Como eu disse, estava cansado, exausto. Não deve ter sido fácil aquela noite inteira naquele barco, as ondas levantando de um lado para outro, açoitando aquele barco. Não pegou nada. Se fosse eu, ia olhar para ele e ia falar: Jesus, será que o senhor não sabe que eu passei a noite inteira trabalhando? E agora ainda tem que levar o senhor lá para o meio do mar. Mas acontece, amado,
que o milagre que o Senhor tem na minha e na tua vida no profundo não vai ser na beira da praia que Ele vai realizar. Vai ser lá no profundo. Sabe qual é o profundo? Ó, joelho no chão, é a face no chão, é lágrima escorrendo quente no teu rosto para ir lá no profundo. O profundo é ter compromisso com o Senhor. Não é se deixar levar por isso ou por aquilo. Ai, porque fulano falou isso. Ai, porque ciclano disse aquilo. Ai, porque eu não vou mais para a igreja. Como eu já disse, crentes mimados, essa geração de hoje, que esquece do Deus que serve verdadeiro, que faz e realiza o impossível. Eu, sem Ele, não faço nem realizo nada. E aí a palavra diz que quando Jesus termina de pregar, Ele dá ordem a Simão: entra lá em alto mar e lança a tua rede. Ah, Senhor, você deve estar de brincadeira, né? Isso é palavra minha, viu, amados? Está aqui não. Eu acabei de vir lá. O Senhor me manda voltar lá para as águas profundas e lançar a rede. E aí ele responde: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede, porque eu creio que o Senhor é fiel. Simão já conhecia Jesus. Ele tinha passado lá e tinha curado a sogra dele. Ele tinha expulsado demônios lá atrás. Simão podia não ter intimidade com Jesus, mas conhecia que era o dono do milagre. E ele diz: sobre a tua palavra eu lançarei. E a palavra diz, Lucas narra, que a pesca foi milagrosa. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede, confiando e crendo que vai ser muito peixe. Eita, Deus fiel. E Simão foi. Ele não ficou esperando por André. Ele não ficou esperando pelos outros companheiros. Ele falou: sim, mestre, eu estou indo. E foi e lançou a rede. E a palavra nos declara que foi tanto peixe que o barco dele sozinho não coube. Esse é o Deus que nós servimos. E mesmo assim, a palavra diz que quase foi a pique os barcos. Mas ele declara: olha a receita, sobre a tua palavra. Não foi sobre a de Simão. E o milagre aconteceu, porque ele confiou e ele creu. E aí, como se não bastasse, porque quando Deus faz milagre, é um atrás do outro. Como se não bastasse o milagre dos peixes. Eu acho que é um milagre, viu, amado? Porque o privilégio é para poucos. E ele fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus responde para ele: Simão, não temas, porque a partir de hoje eu não te quero mais pescando peixe que vai morrer, mas eu quero que você vá pescar homem que está morto e vai viver pela minha palavra. Foi isso que o Senhor falou para Simão. Porque, amado, Simão e seus companheiros estavam acostumados a pescar. Como nós sabemos, nós chegamos num lago, pegamos o peixe tão bonitinho, daqui a pouco, se você deixa ele 15 minutos fora d'água, ele já está abrindo a boca e fechando, sem ar, e morre. Mas pescador de homem é diferente, porque aquilo que está morto, o Senhor, Ele faz viver. Acabamos de ouvir o testemunho da irmã. Ela achou que o pai ia morrer, mas não chegou a hora ainda, viu, irmã? Não chegou a hora ainda, porque o Senhor, Ele conhece as tuas fragilidades, mas Ele conhece aquele que está lá também.
E Ele é o Deus do milagre. Eu não estou dizendo que o Senhor vai curar, mas Ele sabe o dia determinado. Como eu já preguei aqui, nós temos prazo de validade. E o Senhor, Ele conhece as nossas fraquezas. Talvez nesta noite aqui, muitos saíram de casa, deixando os problemas. Ó, problema, você fica aí, porque eu estou indo glorificar ao nome desse Deus que tudo pode. Ah, irmã Severina, isso é porque você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não preciso saber do que você está vivendo, mas o meu Deus, Ele te conhece. Ah, irmã Severina, quem me vê cantando, quem me vê orando, não sabe o que acontece dentro de mim. Ora, o Senhor, Ele conhece o oculto e o profundo da minha vida e da tua. E Ele sabe o que nós precisamos todos os dias. Mas como eu já falei, pare de viver em águas rasas. Porque é muito fácil. Você está lá, a aguinha no tornozelo. Como eu disse, qualquer problema, estou caindo fora. Porque eu não quero compromisso. Porque ir para as águas profundas é ter compromisso com o Senhor. É se encaixar e se enquadrar naquilo que Ele quer. Naquilo que Ele determina para mim e para a tua vida. Agora tem uma coisa. Está pensando que ser consagrado, a diaconisa, ou diácono, ou missionária, ou missionário, é como diz aí fora, mamão com açúcar? É não, amados. É pagar o preço. Porque você foi escolhido para fazer aquilo que o Senhor quer. Então, Simão, ele foi privilegiado. Porque como nosso pastor, ele sempre diz, o Senhor não está atrás de pessoas desocupadas, não. É pessoas ocupadas porque arruma tempo para fazer a vontade do Senhor. Eu estou na beira da praia, já estou até molhado. Mas eu não quero ir lá para o fundo. Sabe por quê, irmã Severina? Porque lá no fundo, quanto mais eu vou para o fundo, mais as ondas se levantam alta. O vento é forte. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por mais que a onda se levante, por mais que o vento seja forte, quem te mandou ir para as águas fundas se responsabiliza, porque Ele ainda é o Senhor. Ele vai cuidar. Ele é o Deus que quando Ele fala, vento, aquieta-te, Ele para. Quando Ele fala, onda, acalma-te, ela se acalma. Esse é o Deus que nós servimos. Então, se Ele te mandar, se o Espírito Santo nesta noite te convidar para ir para as águas profundas, que é ter comunhão com o Senhor, Ele vai se responsabilizar e vai acalmar a tempestade. Porque afinal de contas Ele é o mestre. E eu vou repetir. Sobre a tua palavra eu lanço a minha rede. Como ser humano, qual é a minha rede? Desespero, aflição, angústia. Eu lanço tudo nos pés do mestre. Porque eu tenho certeza que a pesca vai ser boa. Mas a pesca, para mim, para você é o quê? É a vitória descida do céu que o Senhor envia nas nossas vidas. Como eu falei, a irmã Severina desesperada como ser humano e como mãe. Eu vou. Falei para todo mundo, estou indo para São Paulo. Vai, é? Vai nada. Sabe por quê? Porque tu está embaixo do meu comando. E aqui estou. E aqui estou, amado.
Sobre a palavra do Senhor, eu lanço a minha rede. Lance a sua rede confiando que o Senhor vai te dar vitória. Ai, irmã Severina, quanto mais eu oro, mais meu filho é desobediente. Aquele marido não se converte. Oh, glória! Sabe por quê? Porque ainda tem uma chance na vida dele. Porque ele está vivo. O filho é desobediente? Vá para o profundo. O marido não se converteu? Vá para o profundo. E o profundo, como eu disse, ó, joelho no chão. Oração, amado, faz toda a diferença na vida do crente. O crente que não ora também não tem vitória. Irmã Severina, você está falando que o crente que não ora não tem vitória? Prova para mim. Prova. Se você é crente Raimundo, um pé dentro da igreja e 2 no mundo, conta para mim se você tem vitória. É somente sobre a palavra do Senhor. E crendo que Ele faz o impossível, que você tem vitória. Deixa o teu filho rebelde. Deixa o teu marido rebelde. Larga tudo para lá. E vem glorificar a esse Deus que tudo pode. Que eu te garanto que você vai ter vitória. Amado, esta palavra falou muito ao meu coração. E eu espero que o Espírito Santo do Senhor tenha falado ao coração de cada um de vocês. E o testemunho que eu contei sobre a vida da minha filha, que aumente a minha fé e a fé de vocês, crendo que esse mestre poderoso, aqui é apenas, Lucas está narrando uma história. Mas esse Deus, Ele mudou? Continua sendo o mesmo. E Ele faz o impossível. É só você ir no profundo. Amém, amado? Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos nesta noite. E que o Espírito Santo te convide para ir no profundo. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas. Louve ao Senhor.